Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Sensorial, tudo bom? Aqui Miriam Regina, começando mais um Conexão Animal, nessa segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Então, pessoal, hoje eu trouxe para conversar com a gente uma pessoa muito bacana, que quem me segue, né, quem é do nosso grupo, já sabe que eu estou sempre publicando as postagens dela, republicando, colocando os links no nosso grupo, né, porque eu curto muito, muito, muito. É a Sabrina Pires, do canal E aí, Bicho? A Sabrina tem um canal no YouTube e também os contatos dela no Instagram, né? E ela faz um trabalho muito bonito, um programa falando sobre tudo sobre animal, muito parecido com o nosso Conexão Animal, só que é o E aí, Bicho. E eu vou conversar com ela hoje, porque eu pedi que ela contasse para mim como que surgiu isso, porque ela de profissão, ela é repórter, jornalista. Então, eu perguntei para ela de onde que surgiu esse projeto, porque eu sei que foi um projeto pensado por muito tempo, muito interessante, bem uma coisa feita com muito carinho. Então, eu quis que ela contasse para nós aqui como que surgiu essa ideia, qual a relação dela com os animais, e como que surgiu essa ideia de criar o canal E aí, Bicho, com matérias fantásticas, sempre matérias que agregam muito e que eu estou sempre colocando os links lá no nosso grupo, né? O pessoal do nosso grupo já está acostumado a ver as matérias da Sabrina, que inclusive faz parte do nosso grupo Conexão Animal. Você ainda não está no nosso grupo do Instagram? Você quer entrar? Então, mande um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, quero entrar no Conexão, aqui para o 11 96164 4090, que eu incluo você, ok? Gente, eu vou fazer uma pausinha agora e vou voltar já com o primeiro bloco, com a Sabrina contando tudo pra gente, tá bom? Até mais. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao 1001 gol! Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Voltamos com o bate-papo com a Sabrina Pires, do canal E aí, Bicho. Ela é jornalista e ama os bichos. Então, não podia dar outra, né? Ela criou um canal, um site e até escreveu um livro sobre os perrengues com os animais. Quem nunca teve, né, um perrengue com animal? Você vai pensando aí, quantas coisas que você já falou, meu Deus do céu, como que eu saio dessa, né? Então, vai ser sobre isso o nosso bate-papo com ela. Bom dia, Sabrina. Fala pra gente, como você teve essa ideia do livro e que perrengues são esses que você fala nesse livro? Miriam, tudo bem? Olá, ouvintes. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, viu? Muito legal ter essa oportunidade de eu falar sobre o E aí, Bicho, que é o meu canal no YouTube, o site que eu faço, né, eaibicho.com.br.
E apesar de ser muito estranho de dar respostas, né? Porque eu tô acostumada a fazer perguntas. E respondendo a sua pergunta já, que é sobre do livro, né? O manual prático de perrengues com animais, né? Que é o E Agora, Bicho. Ele surgiu bem paralelamente ao projeto de fazer o canal. Eu sempre trabalhei como jornalista, tenho 20 anos de experiência e eu trabalhava em TV, ainda trabalho, em televisão, e eu sempre tinha uma mente muito cinematográfica, assim, né, visual. Pensava como eu poderia ajudar as pessoas de uma forma leve e tudo e levar isso para o vídeo. Dentro da TV eu não tive essa oportunidade, eu já conto mais, mas sobre o livro é o seguinte, as pessoas conhecidas, próximas, sempre que tinham dúvidas sobre a relação com os animais, então, encontrei um animal perdido, encontrei um animal machucado, ou a vizinha tem um animal doente, mas não tem dinheiro, o que ela pode fazer? Ou maus tratos num lugar que eu vi, como que eu posso denunciar, como agir? Então, são muitas dúvidas do cotidiano e as pessoas têm muitas dúvidas e perguntam sempre as mesmas coisas. E aí eu comecei a reparar que eu estava perdendo a paciência para responder, porque eram sempre as mesmas perguntas. E um dia eu tive um insight, eu falei, gente, e quem não me conhece? Como é que faz? Pergunta para quem? Vai no Google, as informações são muito diferentes ou muito dispersas. E aí eu fiquei pensando que talvez seria a hora da minha profissão, que é ser jornalista, que é prestar serviço, entrar em ação. E aí eu resolvi começar a escrever essas principais dúvidas e buscar informação checada e principalmente aproveitar para dar mais informações, entrevistas com profissionais qualificados, e é isso que tem para o manual. Eu tenho uma dúvida, você vai lá no manual e acha a resposta de como proceder. E se não tem a pergunta, né, a que você gostaria, de alguma forma ali tem algumas indicações que você sempre consegue ter meio que o caminho das pedras para essas informações. Isso surgiu num dia que eu estava muito cansada, eu cobri as manifestações da época lá de 2013, 2014, foi um dia muito desgastante, como repórter na rua, era bomba, era correr de manifestante, correr de polícia, enfim. E eu cheguei em casa e aí eu recebi o telefonema de uma pessoa, de uma amiga, falando, olha, a minha amiga da minha amiga, né, vai mudar de casa, vai mudar de cidade e ela quer saber o que ela faz com o cachorro. E aquele dia eu fui muito reativa. Eu falei, como assim? Né? E eu percebi que essa reatividade não era positiva, que isso ia espantar as pessoas. E as pessoas precisavam ter uma informação equilibrada. E eu não poderia estar sempre disponível falando a mesma coisa de forma equilibrada, que às vezes não é possível, como naquele dia. Então, eu convidei uma amiga que é parceira de vários projetos nessa área de defesa animal, de buscar castração para pessoas mais humildes, carentes e tal. A Luli Sarraf, que é do Celebridade Vira-Lata. E eu falei, eu vou entrevistar a Luli, porque ela tem uma... A gente sempre conversou muito, eu fiquei pensando, e se as pessoas tivessem acesso às nossas conversas? Né, de ficar filosofando sobre qual é a melhor forma de resolver essas questões. Foi isso que eu fiz. A gente passou muitas horas andando no Parque Ibirapuera, eu fazendo pergunta, ela respondendo, e depois eu transformei essa parte de opinião e depois em cada questionamento eu fui respondendo à luz da lei, à luz de informações de profissionais da área de medicina veterinária ou de médicos de humanos mesmo, ou advogados, enfim, vários profissionais de diferentes. Por exemplo, uma pessoa que me ajudou também a responder sobre questões financeiras, porque muita gente tem dificuldade em tratar o animal porque não tem dinheiro, acontece uma emergência. Então, foram todas essas questões que eu fui abordando e fui colocando de uma maneira prática como um manual. Pergunta, resposta, opinião. E o que não é opinião é informação checada e de qualidade, né? Porque é bem direta, objetiva para resolver perrengue mesmo. E tava na Amazon, mas eu já te explico o porquê que eu tirei da Amazon.
Na verdade, a ideia é contribuir para um mundo melhor, então eu achei que era melhor eu tirar de lá e oferecer para as pessoas realmente interessadas. Então, o manual chama E Agora Bicho, Manual Prático para Horas de Perrengues com Animais. É isso. Então, inclusive, né, você tem um vídeo, né, no canal chamado Resgatei e Agora, né? E lá também, nesse vídeo, a Sabrina fala pra gente de vários perrengues que a gente tem, né? Como que eu faço? Resgatei o animal, o que que eu faço agora? Então, os primeiros passos, tudo, acessem lá, que vocês vão amar, tá? Tá muito, muito bacana. Bom, pessoal, eu volto daqui a pouco com mais E Aí, Bicho no Conexão Animal, ok? Fica aí, não sai daí que é rapidinho. Até já. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltamos com o terceiro bloco, conversando com a Sabrina Pires. Sabrina, conta pra gente. Além do livro, né, que você fez, você tem o seu canal, mas antes de falar do canal, eu quero saber sobre essa tua relação com os animais. Como que é essa sua relação pessoal com os animais, esse teu amor com os animais? Como que surgiu isso? O que representam os animais na tua vida? Então, Miriam, ainda sobre o livro, né, só para complementar a informação, esse trabalho demorou 1 ano e meio, né, para eu terminar. Eu voltava do meu trabalho oficial na televisão, de repórter, e aí varava a madrugada escrevendo, muitas vezes passando para texto, entrevistas que eu já tinha feito por telefone e tal, e checando informações, então foi bastante trabalhoso. Só que quando eu comecei a transformar isso em livro, ficou difícil porque muita coisa vai mudando, né? A lei muda, tem uma atualização, enfim. Então, isso também contou para que eu tirasse da Amazon. Não era por uma questão de dinheiro, era para realmente facilitar. Mas, de qualquer forma, hoje está lá no site, no meu site, né, o iaibicho.com.br, e quem quiser, é uma distribuição gratuita, de graça, a pessoa só coloca lá, preenche o formulário, que eu mando o livro digital. Esse livro ainda não tem a versão impressa, que seria o ideal, sendo um manual, é para você ter ali à mão e rapidamente dentro do carro mesmo, fazer uma checagem de como proceder. Por exemplo, primeiros socorros para pegar um animal que está ali, sei lá, doente, atropelado, passando mal. Como fazer? Então, tem algumas dicas que o bom mesmo é ter à mão. Mas, enfim, não foi possível até hoje fazer a versão impressa. Quem sabe um dia, eu estou torcendo, né? Mas você me perguntou sobre essa motivação, né? Por que fazer isso? E aí, como eu estava dizendo, é muito do jornalismo, que é a minha vida e que muitas vezes eu pensei, por exemplo, eu cheguei a fazer, entrar na faculdade de medicina veterinária, que eu faria lindamente e não teria problema nenhum, não é isso, mas de verdade o jornalismo sou eu, né, é muito do que eu faço. E foi no jornalismo que desde cedo eu vi uma motivação que era uma maneira de dar voz para quem não tem. Isso inclui também os animais, mas não só. As pessoas mais carentes, pessoas que não têm os seus direitos atendidos, também as pessoas que são marginalizadas, que realmente não têm voz, moradores de rua. Já entrevistei muitos deles, né? E na verdade é sempre contar uma história que fala da gente, fala da sociedade, fala para onde a gente está indo. E isso sempre foi o meu grande motivador, né? Foi sempre a minha forma de me posicionar no mundo, né? E sentir que o que eu faço tem um sentido que é inclusive maior do que eu,
falar dos animais, por exemplo, não é um lugar fácil para mim, porque eu sempre vim falando de coisas muito sérias, de política e tudo, e a própria dificuldade de fazer um programa como é o canal no YouTube vem de uma resistência que as pessoas ainda hoje, está mudando, mas ainda hoje enxergam os animais como um assunto inferior ou um assunto infantil. Uma coisa bonitinha, fofinha e que, na verdade, não é. É uma coisa muito séria. E, particularmente, eu tive também vivências que me mostraram que mesmo eu, que estava ali no dia a dia, muito racional, muito na linha de frente de coisas muito sérias, por exemplo, aqueles protestos, era com os animais que eu tinha um contato, um vínculo divino, assim, né? Aquele estresse, aquela tensão do trabalho, por exemplo, naquela época, mas eu via um cachorro na rua, parecia que era um atalho para que eu tivesse uma paz, para que eu sorrisse. Então eu comecei a prestar atenção em mim e comecei a perceber que isso era muito sério, não era nada coisa de fofinho ou muito menos inferior. No meu caso, era uma conexão muito especial, que quando eu chegava em casa e com os meus cachorros na época, que eles já não são mais vivos, esses cachorros, né, eram quem de alguma forma me acolhiam da maneira mais profunda e que realmente me davam paz, né, que é uma coisa tão buscada hoje em dia. Eu tinha paz com eles. E no meu trabalho no dia a dia era quando eu sorria, é quando eu encontrava um animal. E ficou muito evidente isso, porque eu vivia carrancuda naquela época, porque eu estava sempre estressada, sempre sabia que ia para manifestação e tudo, e que era muito tenso, mas de repente aquilo eu falei, gente, isso não pode ser levado como uma coisa de segunda importância. Não, para mim era uma questão de saúde até. Então, bom, na verdade, todos os meus trabalhos acabaram sendo um mix da minha parte profissional real e com a minha vivência pessoal, os meus valores e a minha vivência pessoal de que esses animais, a nossa interação com eles, elas são muito especiais e no meu caso eu posso dizer, é o meu contato com o divino. Bacana, combinação de talento com amor, não podia dar outra coisa, né? Tinha que sair um trabalho muito bacana como o que você faz, né? Gente, para solicitar o livro, é assim, você entra lá no site da Sabrina e tem no menu, tem a opção livro, tá? É só clicar, preencher com o seu nome e e-mail e você recebe o livro, tá bom? Quem está no nosso grupo Conexão do WhatsApp, eu já tô colocando o link lá para vocês, tá? Daqui a pouco vocês podem acessar lá, que já vai ter o link direto dessa página para você solicitar. Então, clica no link e já preenche e pede o seu livro, tá bom? E compartilha, tá? Também para quem precisa acessar um material de qualidade, tá bom, gente? Olha, mais uns minutinhos, eu volto daqui a pouco para a gente continuar com esse bate-papo que tá muito bom. Fiquem aí. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu,
você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltamos com o nosso bate-papo com a Sabrina Pires. Sabrina, conta pra gente, como que surgiu essa sua ideia de criar um canal? Como que você detectou essa necessidade que nós, tutores e amantes dos animais, temos de ter uma informação rápida, simples, para resolver questões, às vezes, do dia a dia, né? Coisas que a gente não vê por aí, porque informação técnica a gente acha, informação médica a gente acha, vários tipos de informação mas não são assim simples, direta, prática, como que a gente vê nos seus vídeos, né? Porque os vídeos do programa, eles são assim rápidos e com tudo de essencial que a gente precisa, quer dizer, a gente consegue ficar bem informado em pouco tempo e ter condição de buscar mais informação a partir dos dados que você fornece para a gente. Conta um pouquinho sobre isso. Ele surgiu de uma vontade muito grande e quase que insistente, que era fazer um programa sobre animais que não fosse o Datena Pet, que só mostrasse desgraça, e que também não fosse uma coisa idiotizada, na minha visão, que só mostrasse uma coisa fofinha, lindinha e tudo mais. E também que não fosse um programa veterinário. E eu fiquei pensando, aonde tem isso? Não tem. E eu comecei a oferecer na empresa onde eu trabalho, que é uma empresa, uma televisão, e algumas vezes eu fiz pilotos, isso já tem bastante tempo, vários anos. E eu comecei a fazer vários pilotos e enfrentei várias resistências justamente pelo propósito. Não era vender ração, não era falar sobre como os bichinhos são fofinhos. E entender isso como um negócio comercial não foi uma coisa assim, bom, não é até hoje, né, uma coisa simples. Chegou a ter interesse de patrocinador, chegou a ter uma ideia de formatar isso, mas a minha ideia, com os valores embutidos nela, não funcionaram. E eu tinha um chefe muito próximo que ele entendia que falar de animais era de verdade algo que não era importante nesse sentido, nesse ponto, e que poderia abalar a minha credibilidade como jornalista. E por muito tempo eu acreditei nisso, que falar sobre animais de alguma forma me deixaria como se eu fosse uma jornalista com menos crédito ou com menos relevância mesmo, o quanto as pessoas confiariam naquilo que eu estou dizendo. E depois de muito tempo, eu pensei muitas vezes em desistir, em não fazer, mas era mais forte do que eu, sabe? E eu cheguei num dado momento e falei, bom, a vida é minha e eu estrago como eu quiser, sabe? Então eu vou fazer. Teve até uma coisa que toda vez que eu pensava em desistir, acontecia alguma coisa de eu achar um animal doente, atropelado, e aquilo eu entendi como um sinal da vida dizendo, olha, se você não fizer, você tem alguma coisa para fazer, faça
Faça, que você tem talento, você tem possibilidade, você tem as ferramentas. Se você não fizer, tem um preço. Enfim, eu sei que no fim das contas eu resolvi que eu ia fazer por minha conta. Demorou muito, mas o importante é que eu resolvi fazer e o livro já estava pronto e ele foi um belo de um caminho também para saber como abordar. Mas aí a gente entra numa questão de comunicação, né? O que é o YouTube, o que é que as pessoas querem ver, e as pessoas, muitas querem ver o fácil, o engraçado ou a desgraça, e não é nenhum nem outro que eu faço, né? Então, eu de verdade, você disse, né, que as pessoas buscam, né, hoje em dia o meu canal como uma referência, mas que cresce devagar. Cresce devagar porque eu também não faço essa divulgação como se fosse um grande produto. É sim mais uma prestação de serviço a quem está de fato interessado a refletir, a discutir e de repente até a rever seus pontos de vista e seus comportamentos do dia a dia, né? Não é fácil você falar para uma pessoa sobre, olha só, você compra um animal, o que você sustenta nesse sistema, e tratar isso com respeito, tratar isso com o cuidado necessário, sem sair julgando, porque o que existe hoje é um grande julgamento geral, principalmente na internet. E não, como jornalista, não é o meu papel ficar julgando. O meu papel é apontar uma questão e simplesmente ouvir os dois lados. Quem tem que decidir o que deve fazer, se faz sentido, são as outras pessoas. Isso é respeito, eu considero. Mas eu não sei o quanto tem de espaço nisso. Ainda assim, eu continuo fazendo muito mais porque é como se fosse uma real necessidade minha de colocar de forma mais equilibrada uma informação que eu acho que pode servir a alguém. E isso já foi um questionamento muito grande na minha vida profissional, de que, para quem que eu estou falando? E muitas vezes eu penso, se eu conseguir ajudar uma pessoa, se uma pessoa conseguir resolver uma questão, ou conseguir falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e isso pode ser uma boa, eu já estou feliz. Eu já acho que estou cumprindo, de alguma forma, a minha missão. E essa conexão que eu tenho com os animais é uma coisa que, de fato, eu não consigo evitar. Eu já tentei achar que para com isso, e aí eu entendi, por causa do Jimmy, o cachorro que eu tive, que realmente não tem jeito. A gente não é tão forte assim, ou não é tão... A gente é mais ligado a eles do que a gente possa imaginar. Mais uma pausa e voltamos daqui a pouco, porque eu quero perguntar para Sabrina como que foi passar de apresentadora, né, de comunicadora para produtora, porque agora, né, que ela tem um canal, ela está produzindo. Como que será que é isso? Voltamos já já. Fique aí. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Voltamos para mais um bloco com a Sabrina. Então, Sabrina, agora a gente já entendeu de onde surgiu a tua ideia, né? Mas e aí, depois de você ter ideia? Porque uma coisa é você falar, puxa, eu vou fazer um programa, você já tinha tudo pautado assim na tua cabeça, não, vou querer fazer assim, assim. E aí, na hora de pôr a mão na massa, na hora de fazer, como que foi? Como que tem sido? Deu medo? Provavelmente sim, né? Mas aí você voou com medo mesmo? E como que foi essa tua trajetória aí? Conta pra gente. Como tá sendo para fazer o canal? Vou te falar a verdade, tá sendo bem difícil. Tá sendo bem difícil porque não é uma opinião. Eu não vou pra frente do vídeo e falo o que eu penso. E nem quero
que seja isso. Então, eu preciso ouvir vários lados. O vídeo, no caso o YouTube, ele precisa de imagens, tem uma série de questões de direito autoral de imagem, de áudio, como editar. Tudo isso, apesar de fazer mais ou menos parte da minha vida, quer dizer, faz totalmente parte, mas eu não era responsável por isso, por exemplo, por editar os vídeos, por saber qual música pode, como paga direitos autorais, agora virou também uma questão para mim, então eu tive que aprender tudo isso, né? O que eu sei fazer é buscar informação e entrevistar, mas fazer um canal independente de jornalismo que demanda também gravar imagens e tudo mais, tem sido bastante desafiador. E quando tudo está pronto, ainda precisa ser visto. Como faz isso? Também tem sido um grande aprendizado e, inclusive, de como eu me posiciono nisso, porque eu vejo que as pessoas hoje são muito entretenimento, é muito ativismo, e no meu caso nenhum nem outro. Então, como se posicionar? Enfim, eu estou fazendo e estou aprendendo, por isso que é muito bom também saber quando as pessoas me dão um feedback. Eu gosto, acho que isso é assim, acho que isso é assado, pode melhorar, gostei disso, continuar fazendo isso. Quer ver uma dificuldade que eu tenho? Que por causa dos meus 20 anos em rádio e televisão, e eu nunca tive que fazer isso, que é falar, dá o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. É bobagem, parece falar, né? Mas é uma dificuldade que eu tenho, é uma questão que não é fácil, né? E aí você me perguntou, né, como é que é fazer o canal. Por outro lado, também é muito interessante, porque eu abordo várias questões que eu não vejo sendo abordadas em lugar nenhum. Então, muitas vezes eu falo, nossa, o próprio livro foi isso. Eu falo, nossa, eu, como consumidora, como público, quero ouvir. Então, às vezes eu falo, bom, tudo bem, eu já estou me ajudando, então já está valendo. Mas é bastante desafiador, porque eu faço tudo sozinha, absolutamente tudo. Às vezes um amigo vem, me ajuda a gravar e tudo, mas de verdade é sozinha. E eu não tenho nenhum patrocinador, então também sou eu que arco com todos os custos. Mas é isso, eu acho que é aprendizado, eu acho que é fazer uma caminhada que eu acho que eu devo fazer, né? Agora, nesse ano de 2020, eu resolvi investir no que eu realmente gosto muito, que é escrever, mas muita gente me fala, mas ninguém mais lê. Tudo bem, mas eu vou escrever mesmo assim. E talvez isso seja, de uma forma, um documento que a qualquer momento pessoas interessadas podem acessar e podem usufruir. Vai estar lá na internet e que as pessoas vão conseguir avaliar. Tem questões muito delicadas. As pessoas hoje em dia estão, né, em polos muito, né, ardentes na discussão, mas tem muitas coisas que realmente elas precisam ser discutidas e as pessoas não vão chegar num consenso necessariamente. Mas como a gente fomentar respeito em discussões tão importantes? Né? E tem muita discussão, às vezes onde eu nem espero aparece. Outro dia foi a história da caixa de transporte para os cachorros, né? Para além do transporte. Não é fácil, não é, com tantos haters por aí, as pessoas mesmo, elas têm uma certa restrição em, às vezes, responder, querem se resguardar, e eu entendo, mas não cabe a mim falar que então essa questão não deve ser discutida. Deve. E talvez as pessoas critiquem mesmo. Que critiquem, não tenho problema com isso. Pode fazer a crítica que quiser. Porque a ideia é a gente refletir. E o objetivo do canal é sim colocar questões de forma a puxar uma consciência. As pessoas, elas rapidamente se adaptam às coisas, tipo, tem um celular, tem mais tecnologia, mas ninguém fala de como a gente tem mudado a nossa relação com os animais e como muitas vezes a gente desrespeita, né? Então, não falo só de cachorro e gato. Muita gente fala, é pet. Não, eu tô falando de todos os animais. Desde o rinoceronte, que já foi também assunto, também tartaruga, tubarão.
né, é muito sério. E assim, de verdade, quando você olha para o meio ambiente, a gente está falando dos animais, mas a gente também está falando da gente, porque o desrespeito tem sido, né, a violência tem sido tamanha que daqui a pouco eles não vão estar aqui, queira a gente ou não. Enfim, às vezes eu acho que é só filosofia o que eu faço, mas não, é uma discussão jornalística para apresentar pontos de vista diferentes para a gente nos posicionar de forma mais adequada nesse mundo. Então, agora para encerrar o programa, conta para mim, você já falou, né, da sua relação profissionalmente, como que você combinou o profissional com o pessoal para chegar no seu programa, né, no seu canal e no site, que maravilhoso, né? Muito interessante a trajetória. Mas faltou você falar uma coisinha. A sua relação, assim, na tua vida, né? Desde sempre. Como que foi essa tua relação pessoal com o animal? Com os animais em geral, né? Fala pra mim essa parte mais emocional, mais Sabrina e os bichos. Fala pra mim. É antiga, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa que gostava de cachorro, gostava de gato, porque a avó tinha, né? Mas eu estudei numa escola que na época era toda alternativa, tal, e a gente aprendia que os animais, eles tinham os mesmos direitos que a gente. Então as portas eram abertas e tal, e de repente estava no meio da aula de matemática, entrava o pato e os patinhos, assim, né? E para mim era super normal. Então eu sempre tive uma relação de natureza, dos outros animais, de completo respeito diferente, assim, uma coisa bem alternativa, até hoje eu acho, né? E isso reverbera na minha personalidade desde sempre. Fora isso, o que aconteceu de muito significativo, né, e que foi grande motivador, foi um cachorro que eu tive, que eu ganhei do meu namorado na época, que era um poodle, chamado Jimmy. E aí eu falei, que bonitinho e tal, mas eu nunca fui dessas, né, de falar que fofinho e eu me derramo, não. Só que eu tinha uma conexão que eu não sei dizer. Aliás, falando em conexão, né, com o Jimmy era isso, era uma conexão animal que eu não sei explicar. De uma profundidade, de um entendimento que até hoje eu não sei colocar em palavras. E uma dessas relações, assim, dessas coisas, eu fui morar fora por um tempo. Na época, minha mãe não sabia mexer na câmera do computador e eu não conseguia, obviamente, falar com meus cachorros de tão longe, né? E aí um dia, depois de meses que eu já estava fora, ela conseguiu ligar. Eu estava numa lan house, eu lembro perfeitamente, assim, de ter um monte de chinês do meu lado e eu caí em prantos, porque eu estava vendo o meu cachorro, o Jimmy, ai meu Deus, e chorei, feito manteiga, né? E aí um chinês falou, e aí, tá tudo bem? Morreu alguém? Eu falei, não, eu tô vendo meu cachorro. O chinês deve ter pensado, menina maluca, né? Mas beleza. Depois disso, quando eu voltei, aí eu percebi, né, que não era só eu que estava sentindo aquela falta absurda. Ele também, ele ficou doente, ficou com a pata toda manchada e tudo. Bom, vamos andar aqui, que o que aconteceu é que o Jimmy ele era muito próximo, a gente se entendia muito, dias de choro ele sempre ficava do meu lado, dias de felicidade também sempre do meu lado. Bom, ele ficou doente e eu enfrentei coisas muito sérias, e isso inclusive na época eu fiz uma série especial pro Ronivon, que no programa dele, né, o Todo Seu, que falava sobre um pouco do que eu tinha passado. Então, basicamente, chamava Amigo Bicho, acho que era a série. E basicamente o que aconteceu? O Jimmy ficou doente e todas as minhas questões, meus valores, minha religiosidade foram questionadas nesse momento, porque em um dado momento ele ficou muito mal e muita gente falava, você tem que matar, eutanasiar. E o meu argumento na época era, eu não mato nenhum animal, eu não mato nem para comer, não vou fazer isso com o meu filho, que para mim ele tinha uma relação mais importante do que muitos familiares, outros,
né? Ele para mim era o núcleo da minha família, importante, meu pai, minha mãe, meu marido, quem fosse, mas ele também era nesse nível de importância. E eu não soube agir, eu não soube me posicionar, e foi muito sofrimento. E foi tanto sofrimento que eu, na época, quis pedir demissão, meu chefe não deixou, me deu uma licença, mesmo achando aquilo a coisa mais absurda do mundo, mas era um momento de luto profundo, e eu estava tão em luto, que eu não me interessava com que as pessoas pensassem. Oh, pode pensar o que quiser, eu estou muito mal. E eu realmente, foi assim que foi. E eu sei que o pensamento ali era, como assim, né? Como assim ficar mal desse jeito porque o cachorro morreu? Porque no fim das contas ele morreu. E foi muito difícil. Minha mãe quase me mandou no psiquiatra. Então, assim, não faço nenhum perfil da menina delicada, da fraquinha. Não. E de repente eu estava num estado de frangalhos muito forte. Para resumir a história, isso foi também um gatilho de eu falar: isso precisa ser discutido, isso precisa ser levado ao público. As pessoas se sentem muito sozinhas quando isso acontece. Tanto que na maior cara de pau eu fui falar com o Rony Von, e ele falou: vamos falar sobre isso. E aí tá na internet. Inclusive no meu canal tem ali um ícone que é o antes do canal, que tem essa entrevista que eu fiz falando sobre luto de quem perde um cachorro, um gato, seu animal de estimação, né? E enfim, só para dizer que foi uma relação maravilhosa, importante, sempre será, e foi definitiva para que eu tomasse as atitudes que eu tomo até hoje, inclusive de fazer um canal chamado E aí Bicho. Obrigada, Miriam, obrigada a todos. Convido aí para que vocês conheçam o meu trabalho, comentem, e para que a gente continue evoluindo nesse planetinha. Beijo, viu? Tchau! Gratidão imensa, Sabrina. Foi um prazer receber você e muito obrigada por ter dedicado esse tempinho de conversar com a gente. E, bom, pessoal, nosso programa chegou no final e espero vocês aqui na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, com mais um Conexão Animal, ok? Uma excelente semana para vocês, cheia de axé, cheia de vitórias e muita alegria. Fiquem agora com o Ronald, no melhor das religiões afro. Até mais, gente! Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.